E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar aí sobre fundamentos normativos das políticas públicas relacionadas à diversidade, né? A questão da diversidade. Deixa eu só ajustar aqui. Então, o que eu quero dizer com os fundamentos normativos, né? Eu estou basicamente falando dos fundamentos teóricos dentro da teoria legal e da teoria política que sustentam, que justificam essas políticas públicas. Ou seja, se a gente pensar em termos de países liberais, países democráticos, como a gente pode justificar essas políticas especiais para grupos de tal forma que elas também não esbarrem no direito individual de outras pessoas, né? Obviamente que quando a gente está falando ali da evolução do direito constitucional, por exemplo, que lida ali com os chamados direitos fundamentais, que são os direitos humanos, a gente está falando ali do que fundamenta certas liberdades, né? O direitos, por exemplo, de liberdade, igualdade, enfim, de tal forma que a gente proteja indivíduos da interferência do Estado ou da interferência de outros indivíduos em seus direitos, né? Ou seja, eu tenho que ter liberdade de consciência, eu tenho que ter liberdade de religião, porque alguém não pode interferir de tal forma que alguém dite que religião tem que seguir, né? Seja ele o Estado, seja ele outras pessoas e por aí vai. Então, o que fundamenta a gente falar de políticas especiais para grupos e não para indivíduos? Quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem que ter em conta que isso já é uma evolução do próprio direito constitucional, né? Quando a gente fala assim de direitos de primeira, segunda e terceira geração. Então, para quem nunca viu isso em direito constitucional, para quem nunca viu isso na teoria legal, geralmente a gente associa direito de primeira, segunda geração, de primeira, segunda e terceira geração, com o chamado lema, né, da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Então, os direitos de primeira geração estão geralmente relacionados com a liberdade, ou seja, o direito que eu tenho de professar minha fé sem interferência do Estado, por exemplo, o direito que eu tenho de professar meu voto, de não ser dominado por um monarca que, enfim, está ali hereditariamente, mas eu não tenho nenhuma possibilidade ali de dizer que eu não quero aquela pessoa para ser o meu governante, por aí vai. Os direitos de segunda geração geralmente relacionados à igualdade, porque a gente está falando de direitos sociais e econômicos, então direito de distribuição de renda, a gente está falando de direito de transporte, a gente está falando de direito à saúde pública, etc. E direitos à fraternidade, né? Quando a gente fala aí de direitos de terceira geração, geralmente falando desses direitos que a gente goza como parte de uma coletividade. Então, a gente está falando de direitos ao meio ambiente, mas também desses direitos culturais, né? Que são os direitos que a gente goza enquanto membro de grupos, né? E não somente como indivíduos. E como se fundamenta, como é que começa essa história? Na verdade, a própria Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos já deixa uma certa... já deixa entender, né, que existem certos direitos que precisam ser gozados, né, que devem ser gozados pelos indivíduos enquanto membros de grupos e que são adicionais a esses direitos que os indivíduos possuem enquanto indivíduos, né? Direitos de indivíduos qua indivíduos versus direitos de indivíduos qua membros de grupos. Então, basicamente, o que diz a Convenção Internacional de Direitos Humanos? Ela diz assim, de direitos civis e políticos. Nos estados em que existem minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, não será negado às pessoas pertencentes a essas minorias o direito, em comunidade com outros membros de seu grupo, de desfrutar da sua própria cultura, professar e praticar sua própria religião ou usar sua própria língua. E aí tem um comentário, né, que foi feito em 1994 a esse artigo da Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos, que fala assim, os termos usados no artigo 27 indicam que as pessoas a serem protegidas são as que pertencem a um grupo e que partilham uma cultura, religião e língua, ou seja, aquelas pessoas
que compartilham, né, que tem em comum uma cultura, que tem uma cultura comum, uma religião comum ou uma língua comum. E essas pessoas têm o direito a gozar de direito, devem gozar desses direitos enquanto membros dessa cultura, dessa religião, né, ou desse grupo linguístico especificamente. Então, como é que a Convenção Internacional, como é que a ONU percebeu? Na verdade, esse comentário, né, é da Comissão dos Direitos das Minorias, né, da ONU. Como é que a ONU percebeu que os direitos culturais eram necessários? Então, eu vou dar aqui um exemplo bem prático para vocês, né, que se alguém ainda não está convencido, né, porque muita gente ainda não se convence, muita gente acha que quando a gente fala de direitos, a gente só deve falar de direitos para os indivíduos, porque, enfim, se os indivíduos, como indivíduos, eles fazem escolhas, então eles podem livremente escolher a que grupo eles pertencem, então você não precisa proteger um grupo, mas você só precisa proteger os indivíduos. Eu vou mostrar mais ou menos por que isso não é bem dessa forma, né? Por que isso é muito mais complexo do que essa afirmação parece dar a entender, né? Por quê? Se você pensar uma sociedade como o Canadá, por exemplo, o Canadá é dividido basicamente, além das línguas dos povos indígenas, né, que são faladas em algumas províncias do Canadá, você tem duas línguas oficiais majoritárias, né, vamos dizer assim, que são as principais línguas do Canadá, que é o francês e que é o inglês. O francês, basicamente, é falado somente na província do Quebec, ok? Enquanto o inglês é falado basicamente em todo o resto do Um que acontece no Quebec? O Canadá, em geral, tem um problema de população, né? Uma população mais reduzida e um grande fluxo migratório. Esse fluxo migratório é até uma política mesmo do governo para atrair assentamentos, né, para o Canadá, com o objetivo de manter o Canadá com uma população estável, né, e evitar o decréscimo populacional, por razões óbvias ali, econômicas, enfim, e de própria sobrevivência mesmo dos cidadãos desse país. Mas acontece que o Quebec, ele fica numa situação um pouco em desvantagem, né, uma situação de desvantagem. Por que uma situação de desvantagem? Porque a maioria dos imigrantes, né, que vão ao Canadá, sejam eles de qualquer país, né, pode ser brasileiro, pode ser de países africanos, pode ser da Ásia, enfim, todo mundo meio que fala inglês, porque é a língua universal, é a língua que as pessoas aprendem nas escolas, enfim. Então, quando eles vão para o Canadá, é muito mais fácil eles se adaptarem a uma província de língua inglesa do que uma província de língua francesa. Então, em primeiro lugar, a província do Quebec, ela recebe menos fluxo migratório do que as outras províncias. E quando ela recebe fluxo de imigrantes, né, de outros países, esses imigrantes, geralmente, eles falam inglês e não querem aprender o francês, né, porque, enfim, é mais confortável, porque já aprenderam inglês antes e por vários motivos. O que aconteceria se o Quebec simplesmente deixasse essas pessoas, né, deixasse a situação como está e no Canadá não tivessem leis especiais para proteger a língua francesa? O que aconteceria simplesmente é que os imigrantes, né, os canadenses anglófonos simplesmente iriam engolir os quebequenses, né, as pessoas que falam francês no Canadá. E aos poucos a língua francesa ia desaparecendo, porque cada vez menos pessoas iam falar francês e não ia ter como sustentar uma situação dessa. Então, quando a gente fala em direitos especiais para minorias étnicas ou para minorias nacionais, o primeiro exemplo que vem aí à mente, que é um exemplo muito interessante, que tem bastante literatura, inclusive na teoria legal e na teoria política, especialmente porque as leis lá no Quebec, elas contrariam e violam alguns princípios ali liberais básicos, ali de liberdade individual, né? A gente pode pensar, então, nesse exemplo do Quebec como uma grande ilustração de como o multiculturalismo étnico e nacional pode ser aplicado e deve ser aplicado.
O objetivo, então, é proteger as comunidades francófonas, né, nesse país. Por quê? Porque se você deixasse simplesmente para a liberdade individual decidir, né, ia ser um processo muito injusto, né, segundo alguns teóricos, né, para as comunidades francófonas no Quebec, que de repente iam se ver diante de uma grande pressão externa, tá, que ia acabar engolindo, né, a cultura francesa, né, ou franco-americana do Quebec dentro do Canadá. Então, o que as leis do Quebec propõem para manter a cultura francesa no Canadá? Algumas restrições, por exemplo, né? Essas restrições foram teorizadas ali no pacote, né? O projeto 101, né? Que se transformou em uma espécie de lei constitucional nessa província. E dentre algumas medidas que esse pacote propõe estão as restrições, por exemplo, de publicidade, né? Se você pensar em publicidade em outdoors, ou até mesmo nas mídias, etc., em língua inglesa somente. Ou seja, a prioridade é a língua francesa, é para publicidade em língua francesa, né? O quebecois, né? Que é o francês adaptado ali, né? O francês nativo aí da província do Quebec. E se tiver alguma coisa em inglês, tem que ter a tradução em francês também. Então, é basicamente isso que dita essa lei. Restrições para reuniões corporativas em língua inglesa. Então, algumas empresas ali com um certo número lá de empregados, né, eles são proibidos de fazer, de estabelecerem reuniões ali em língua inglesa. Eles têm que fazer as reuniões em língua francesa, relatórios também em língua francesa, por aí vai. E tem uma que é muito controvertida também, que é o fato de que filhos de pais francófonos no Quebec não podem matricular seus filhos em escolas anglófonas, né, escolas que falam inglês, né, escolas de língua inglesa propriamente dita, que falam inglês o tempo todo ali. Eles têm que matricular os filhos em escolas de língua francesa, né? E isso também está ligado a essa ideia de perpetuação da língua francesa, enfim. E veja bem como isso é uma interferência meio que na liberdade ali do indivíduo, que, né, o pai poderia simplesmente, não, eu quero meu filho numa escola inglesa. Não, ele não pode fazer isso, ele tem que matricular se ele for francófono. Se ele for anglófono, ele pode. Assim, se for de outra província, um canadense de outra província do Canadá que esteja no Quebec, ele poderia matricular seu filho numa escola anglófona, mas não pode se ele for falante da língua francesa, né? O que é muito interessante. Bom, obviamente que é muito controvertido, né? Causa ali um pouco de preocupação algumas dessas medidas de proteção de direitos multiculturais para minorias étnicas e nacionais, no sentido de que pode acabar havendo uma certa interferência ali dentro dos grupos, para que os grupos permaneçam sempre dentro daqueles pacotes, enfim, e não consigam sair, né? Para que os indivíduos dentro desses grupos permaneçam sempre dentro desses grupos e não consigam meio que sair desses grupos, né? E aí tem um monte de discussão de como isso não necessariamente deve ser assim, de que é possível, sim, proteger, então, os grupos dessa interferência externa, que seria, a gente tem uma intuição de que seria injusto, como no caso do Quebec, sem, no entanto, promover uma política de restrição interna, né? Isso que é o teórico Will Kimmicka, que é um dos teóricos mais famosos aí dentro da teoria política do multiculturalismo no Canadá. Ele mesmo é um canadense. Então, ele faz essa diferenciação entre o que seria demandas de direitos coletivos de restrição interna versus demandas de direitos coletivos de proteção externa. Então, demandas de direitos coletivos de proteção externa é basicamente isso, o que eu falei com o exemplo do Canadá, né? Como eu mostrei no exemplo do Canadá. Visa proteger o grupo do impacto desestabilizador da dissidência interna. Por exemplo, a decisão de membros... destina-se a proteger o grupo do impacto das decisões externas. Por exemplo, as decisões econômicas e políticas da sociedade em geral, como, por exemplo, a pressão dos fluxos migratórios dentro do Canadá, que ia acabar
deixando o Quebec numa situação de desvantagem. Isso aí a gente já cobriu. Mas, por outro lado, é verdade, sim, que existe uma pressão, né, que alguns grupos podem exercer sobre os indivíduos e que podem se valer de certas leis, né, multiculturais, né, favoráveis a essa política de multiculturalismo, para fazer com que indivíduos permaneçam sempre dentro daqueles grupos. O que acontece, por exemplo, em países da África, em países árabes, alguns países árabes, por exemplo, como a Nigéria, enfim, onde um cidadão, por exemplo, muçulmano que se converte ao cristianismo, ele é punido pelo Estado, enfim, é proibido essa conversão, porque eles consideram como se fosse uma espécie ali, de crime contra a fé, enfim. E isso, existem leis, inclusive, do Estado proibindo esse tipo de coisa. Isso seria uma forma ali de restrição interna, né, de uma política multicultural de restrição interna que é proibida nos países liberais, nos países ocidentais, né, enfim, esses países que compartilham desses valores ainda de proteção do indivíduo, né. Então, a ideia aqui do multiculturalismo não é proibir indivíduos de serem dissidentes, não é proibirem indivíduos de realmente cara, eu não posso praticar, eu não quero falar essa língua, né? Então, mas se eu tentar ir para um outro lugar, enfim, eu vou ser preso, né? Ou eu vou ter que pagar uma multa, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, você não pode fazer isso dentro dos estados liberais, seria uma violação ali dos chamados direitos de primeira geração que a gente cobriu logo no início da aula, né? Então, esses direitos, né, eles são cumulativos e a ideia é que um não prevaleça sobre o outro, né? A ideia seria que, enfim, quando a gente pensa em direito constitucional, em geral, a gente tem que pensar sempre nessa ideia de compatibilidade, né, desses direitos fundamentais. Então, interpretar sempre de uma forma que dê que favoreça, enfim, uma interpretação de compatibilidade entre esses diferentes direitos. Mas, obviamente, que existem alguns problemas, né, e algumas questões que ficam em aberto. Eu vou dar, então, alguns exemplos aí para vocês, como, por exemplo, o caso nos Estados Unidos da comunidade Amish. O que é a comunidade Amish, se vocês nunca ouviram falar? Os Amish são descendentes de uma comunidade religiosa holandesa, né, que habitam principalmente as regiões da Pensilvânia, e eles têm essa cultura de isolamento, né, de, enfim, afastamento da modernidade, enfim, das cidades, e eles gostam ali de certos direitos especiais também, né, para proteger, então, aquele estilo de vida. O que acontece com os Amish? Eles são isentos, por exemplo, de frequentarem os chamados segundo graus, high schools, né, americanas. Então, se a gente pensar na obrigação do ensino público, né, fundamental, enfim, do ensino básico, os Amish ganharam essa isenção ao longo do tempo. E teve um processo lá nos Estados Unidos, que foi parar lá na Suprema Corte, chamado Wisconsin versus Yoder, que foi decidido em 1972. Contrário, né, a ideia seria que o Estado queria obrigar, né, o Estado de Wisconsin queria obrigar, né, os Amish a frequentarem o ensino secundário nos Estados Unidos. E um dos argumentos usados é que o fato deles não frequentarem o ensino secundário acabava fazendo com que eles estivessem sob uma certa restrição interna, sobre uma certa pressão da comunidade, né, de não se educarem o suficiente, no sentido de que eles não, né, seriam educados o suficiente, ganhariam informação suficiente sobre o mundo externo e permaneceriam ali sempre, enquanto o Amish, enfim, imersos naquela cultura, não teriam condições de sair. Bom, isso é muito complexo e a gente vê que realmente entra ali dentro de um âmbito ali muito particular
de um conflito ali entre direitos de primeira geração e direitos de terceira geração. Mas nos Estados Unidos foi decidido que essa isenção, essa exceção, né, provida ao grupo Amish deveria permanecer, né, de eles poderem não frequentar o ensino secundário, porque eles teriam as próprias escolas lá, vocacionais, enfim. Basicamente seriam, a educação deles é mais voltada para o tipo de atividades mais agrícolas, né, que eles têm, e de carpintaria, etc., dentro daquelas comunidades ali. Mas o juiz, então, os juízes da Suprema Corte decidiram que era legítimo esse tipo de educação que eles tinham, chamavam de educação vocacional, né? No sentido de que os Amish, né, seria uma forma de respeito também à cultura dos Amish, não querer inseri-los dentro de uma cultura praticamente industrial ali, capitalista, enfim, que acabaria exercendo essa pressão sobre eles, né? E aí é interessante até se pensar, né, como o próprio fato de a gente estudar numa escola assim e ter uma preparação para o mercado de trabalho, enfim, de certa forma isso não é, de certa forma isso também resulta ali numa pressão ali de um mercado internacional, enfim, que acaba absorvendo ali a cultura de tal forma que aquelas pessoas que não acreditam, por exemplo, numa cultura industrial ou enfim, nessa cultura de compra e venda, esse mercantilismo, né? Essas pessoas acabam sendo absorvidas pelo mercado e não tem muita escolha. Então, quando a gente pensa em liberdade religiosa, por exemplo, então vamos supor que a minha religião diz, né, que eu não devo ter posse de bens ou coisa do tipo. Quanto que o fato de simplesmente eu participar de uma sociedade liberal, capitalista, isso não acaba influenciando nisso, né? Então, tem uma decisão nesse sentido, Visconsi versus Yoder, em 1962. Tem uma decisão do Canadá, por exemplo, da igreja Rutherita, né, chamada Rutherrian Church, nesse mesmo sentido. Os Rutherrians, eles não possuem propriedade privada. Então, teve um caso que subiu à Suprema Corte ali do Canadá, e foi um caso muito interessante também, muito parecido com esse dos Amish, que uma pessoa, no qual uma pessoa, membro dessa comunidade, dessa igreja luteriana, que sair dessa sociedade, mas ele ia sair sem dinheiro, sem nada, porque eles ali na igreja luteriana não acreditam na propriedade privada, etc. e tal. Então, a Suprema Corte decidiu que realmente aquele indivíduo não tinha direito a uma parte daqueles proventos ali da comunidade luteriana, porque era reconhecido que os luterianos tinham direito, basicamente, de viver longe da sociedade capitalista e longe dessa ideia, né, de propriedade privada, etc., e, portanto, que aquilo seria legítimo, né? Então, assim, é muito complicado, e especialmente quando a gente pensa em termos de direitos individuais versus direito coletivo, nessa ideia de restrição interna versus proteção externa, a ideia é que a gente tem que criar um pouco de políticas ali, a gente chama de compromising, né, o termo em inglês. Compromise é quando você, de certa forma, cede para o outro lado, né, para você tentar estabelecer um acordo ali que vai ser em benefício mútuo, né, e que vai prover, enfim, que vai ser um acordo ali que vai prover uma situação no qual as duas partes vão ter que ceder um pouco daquilo que eles acreditam serem o mais correto, né, daquilo que vai de acordo com os seus valores, mas que eles precisam ceder em vista do direito do outro, né, em vista também do direito do outro de afirmar a sua cultura. Então, a ideia seria que se um indivíduo nessa comunidade luteriana quisesse sair, essa comunidade luteriana, embora eles não acreditem em propriedade privada, eles deveriam pelo menos prover uma parte ali, né, dos seus proventos para aquele indivíduo, para que ele tivesse condições de pelo menos sair com algum dinheiro ali para, não sei, alugar uma casa ou tentar fazer um curso, ouvir, enfim, as próprias roupas dele, né? Era muito engraçado que nesse processo
eles falavam até sobre as roupas desse indivíduo, né? Porque essas roupas não pertenciam a ele, mas à comunidade. Eles, inclusive, faziam aquelas roupas em comunidade. Então, nesses casos, né, você tem um conflito ali de liberdade religiosa, vamos dizer assim, de liberdade de consciência, do que os indivíduos acreditam, né, que tem que fazer, porque aquilo está de acordo com seus valores, com seus princípios, e da liberdade também do outro de tomar escolhas, e a gente tem que pensar um pouco na proteção do indivíduo dessa interferência, né? Então, nesses casos, o multiculturalismo ele tem realmente certas limitações e não tem muito, não tem uma receita de bolo para esses casos, né? É uma coisa muito de caso a caso, assim, as políticas públicas, os líderes políticos, eles têm que tentar prover uma situação ali que favoreça a todos da melhor forma possível, né? Que favoreça um acordo ali no qual cada parte tem que ceder um pouco, né? Então, são casos muito interessantes. Mas, enfim, resumindo, existem direitos específicos que atingem grupos e não indivíduos, né? Então, eu dei esse exemplo do Canadá, a gente pode falar também dos Estados Unidos, né? Muita gente não sabe, mas os Estados Unidos não tem uma língua oficial no nível federal, na esfera federal, mas cada estado tem a sua própria língua oficial e a sua própria política de língua, né? Então, Porto Rico, né, que é uma província que pertence ali aos Estados Unidos, tem o espanhol como língua oficial, você tem línguas aborígenes, né, ou indígenas sendo faladas em alguns estados também dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Dakota do Sul, você tem o Lakota, o Dakota e o Nakota, que são línguas ali indígenas que são consideradas oficiais nesses estados, né? Então, tudo isso são políticas especiais que protegem direitos de minorias, né? E você tem a própria questão do direito do território, isso é muito interessante, né? Porque também, de novo, falando dessa ideia de propriedade privada, né, você tem essa ideia em Dakota, né, de que os povos indígenas têm o direito ali de uma propriedade, da propriedade sobre as terras, de tal forma que eles não podem fazer, nenhum indivíduo pode usar daquelas terras para se apropriar, né, e fazerem, enfim, empreendimentos de construções, né, corporativos, enfim, empreendimentos corporativos ligados à área de construção, etc. Por quê? Porque eles têm essa ideia de que as terras são para o uso e não para a propriedade dos indivíduos, né? Então, de novo, uma aplicação aí desses princípios, né? E a gente tem os chamados direitos poliétnicos, que é um pouco diferente dos direitos multiculturais para minorias, que são como que exceções que o Estado cria. Essas exceções geralmente são não para minorias étnico-nacionais, né, como, por exemplo, no Quebec, ou, por exemplo, com os indígenas, né, que habitam certas terras nos Estados Unidos, porque o que acontece nesses casos é que aqueles povos já habitavam lá enquanto, basicamente, mais ou menos como uma nação mesmo, assim, como, enfim, eles eram um grupo que já habitava lá, enfim. Então, a partir do momento que eles são cooptados assim por uma sociedade maior, como, por exemplo, né, um Estado nacional, uma coisa do tipo, você só garante o direito que eles têm de ter uma cultura, a sua cultura diferenciada. Mas com os imigrantes é uma coisa diferente, porque nesse caso eles não necessariamente eles vão constituir um território específico, por exemplo, porque eles não têm uma nação, eles não estão ali enquanto uma nação, mas estão ali enquanto indivíduos diferentes que migraram por vários motivos. Então, a gente pode falar aí do exemplo dos cubanos que vivem em Miami, por exemplo, e aí, o que a gente faz com relação ao direito dele? Tem o direito de terem o espanhol reconhecido em Miami, porque eles imigraram para lá, alguma coisa do tipo? Segundo o Will Química, não. Né? Segundo o Will Química, nesses casos, a coisa é um pouco diferente. Né? Eles vão gozar assim, de certos direitos que o Estado pode considerar que não causam uma interferência grave ali dentro dos arranjos básicos nacionais ali. Então, assim,
não é uma questão de reconhecer a língua deles como língua oficial do Estado, por exemplo, mas, por exemplo, se eles têm certas necessidades enquanto indivíduos, por exemplo, eles têm que usar determinadas vestimentas, né, acessórios ou coisa do tipo, que isso pode ser contemplado dentro das políticas públicas e pode haver exceções, né, por exemplo, para uniformes, né, de modo a contemplar essas exceções. Eu vou dar um exemplo muito prático de como isso aconteceu, e isso aconteceu também, especialmente no Reino Unido, a partir do momento que você tem um fluxo imigratório no Reino Unido, especialmente de muçulmanos e de Sikhs, né, que é uma religião da Índia, né, ali da região do Punjab, fica entre a Índia e o Paquistão. Tanto muçulmanos quanto os Sikhs, né, eles usam, né, os muçulmanos geralmente um véu, né, e os Sikhs um turbante, né, que os homens, né, no caso dos Sikhs, usam um turbante, as mulheres, no caso dos muçulmanos, usam um véu, né. E aí você começa a ter um monte de políticas no Reino Unido para proteger esses indivíduos, né, nesse uso dessas vestimentas. Por quê? Porque a ideia é que essas vestimentas para eles têm um valor simbólico, uma carga simbólica tão grande que tirar, né, o turbante, né, no caso dos Sikhs, ou o véu, no caso de uma mulher muçulmana, seria como se fosse uma ofensa à própria dignidade, né, daqueles indivíduos enquanto membros daquela religião. Então, vamos pensar sempre, né, nessa ideia de indivíduos enquanto membros de grupo. Então, aconteceu um caso muito interessante lá nos Estados Unidos, que é o chamado caso Manda versus Dooley, em 1983, que é um garoto Sikh, né, que foi proibido de participar, né, de permanecer em sala de aula numa escola, se não me engano, foi em Birmingham, na região ali do sul da Inglaterra, uma região ali de muita imigração, né, de muitas comunidades ali de descendentes de imigrantes, né, quer dizer, eles já vinham ali de uma segunda geração, né, de imigrantes, né, que foram para a Inglaterra durante o período da reconstrução do pós-guerra para trabalhar, né, no período da reconstrução do pós-guerra, né, foram basicamente atraídos, né, levados, né, pelo Reino Unido, pelo governo britânico para trabalhar ali na reconstrução, acabaram ficando por lá, né, depois de muito tempo trabalhando lá, de 20 anos, enfim, deram direito a eles de cidadania e tudo mais. Então, essas segundas gerações começam a sofrer ali um choque cultural, né, nesse sentido. E o que aconteceu? Nessa escola, né, esse menino usava o seu turbante, mas isso violava ali a política dos uniformes daquela escola, uma escola comunitária, uma escola do Estado, propriamente dito, né, eles chamam de State-run Schools, né, e que essa escola tem o direito de, enfim, de formular suas próprias políticas de uniforme. Então, esse indivíduo, né, obviamente, eles não poderiam usar nenhum acessório na cabeça ou coisa do tipo, né, o que, numa sociedade liberal como a nossa, a gente entenderia, porque ninguém, aqui no Brasil, por exemplo, né, a maioria das pessoas não sente necessidade, né, não tem uma necessidade étnica, né, não tem uma necessidade ali da sua crença, né, que vem da sua crença, que vem da sua etnia ali de usar um véu, usar um turbante, coisa do tipo. Mas acontecia com esse garoto. Esse garoto foi expulso, né, basicamente, da escola, e aí gerou ali um processo que foi parar na Câmara dos Lords, né, que é como se fosse a Suprema Corte lá do Reino Unido. E eles decidiram que essa escola discriminou esse garoto indiretamente. E aí vem essa noção de discriminação direta, que na verdade já tinha sido teorizada por uma lei que passou no Reino Unido em 1973, que dizia que a discriminação ela poderia não ser somente direta, né? A gente pensa em discriminação direta, mas basicamente você não prover um serviço a uma pessoa pelo fato dela ser negra, pelo fato dela ser de outra nacionalidade, coisa do tipo, enfim, é uma discriminação direta. Mas a discriminação direta é o seguinte, é quando você faz uma lei, uma norma que tem uma aplicação geral, né, e que você não está visando atingir um grupo específico, mas indiretamente você atinge e acaba desfavorecendo esse grupo.
Então, basicamente, o que diz o Race Relations Act de 1973 na Inglaterra, ele diz: uma pessoa discrimina a outra em qualquer circunstância relevante para os propósitos de qualquer provisão deste ato se a, por motivos raciais, ele, no caso ela, né, trata esta outra pessoa de forma menos favorável do que trata ou trataria outras pessoas. Isso seria uma discriminação direta. Impõe para este grupo um requisito ou condição que ela impõe ou imporia igualmente a outras pessoas que não são do mesmo grupo racial que este grupo, mas de tal modo que a proporção de pessoas do mesmo grupo racial que este grupo que podem satisfazer é consideravelmente menor que a proporção de pessoas de fora daquele grupo que pode satisfazê-la. Ou seja, imagina uma política, ok, de uniforme dentro de uma escola pública que diz: a política de vestimenta dessa escola é calça, camisa social, sei lá, e só. Não pode nenhum tipo de acessório, né? E não pode nenhum tipo de acessório na cabeça, por exemplo. Não pode boné, não pode essas coisas, beleza. Aqui no Brasil, todo mundo estaria ok com o fato de você não poder usar boné ou alguma coisa do tipo. Isso não seria nenhum problema. Agora, para esses grupos, né, para um grupo religioso como né, o Islã, no qual a mulher tem que usar o véu, né, ou para um grupo étnico-religioso como os Sikhs, no qual eles têm que usar um turbante, obviamente que isso colocaria eles numa situação de desvantagem. A maioria das pessoas cristãs, então, conseguiria cumprir essa norma e essa minoria aqui dessa religião não conseguiria cumprir. E aí a gente tem o conceito de discriminação indireta. Então, com isso a gente percebe que quando a gente fala de direitos, de novo, direitos individuais, a gente tem aqui, né, uma política, uma norma que deveria, né, que não está ali objetivando atingir nenhum grupo especificamente, nenhum indivíduo especificamente, mas pelo fato daquele indivíduo pertencer a um certo grupo, ele tem necessidades especiais que o colocam em desvantagem em relação a esse outro grupo. E aí a gente tem o conceito, então, de discriminação indireta. É interessante que esse conceito de discriminação indireta acaba trazendo, então, à tona esse problema da questão da etnia e da religião para dentro do Estado, porque a gente tem ali, dentro do princípio da laicidade, essa ideia de que o Estado não deve fazer políticas públicas visando um acordo com as religiões ou com grupos religiosos, o favorecimento de uma religião. E aí a gente pode pensar assim: então, nesse caso, se o Estado, por exemplo, ele financia alguma iniciativa, alguma escola religiosa, né? Ele coloca dinheiro público naquela escola, ele está violando o princípio da laicidade. E aí a gente vê, né, que quando a gente pensa ali em políticas multiculturais e nessa necessidade de equalizar ali as relações, né, de trazer mais equidade nessas relações entre maioria e minoria dentro dos países, isso visando mesmo a própria ideia de que os indivíduos, enquanto membros desses grupos, eles têm o direito de não sofrer uma pressão externa de assimilação, ok? Então, o objetivo aqui é proteger esse indivíduo de não ser assimilado externamente, porque imagina nesse caso aqui do Manda versus do Oli. Quer dizer, se aquela política de uniforme não fosse contestada pelo Estado, ele teria que se vestir como todos os outros cristãos ali, enfim, e teria que acabar, né, o que resultaria na sua assimilação enquanto uma pessoa sikh dentro daquilo que todos os cristãos fazem. Então, isso resultaria, de certa forma, numa uma perda ali cultural, uma perda simbólica, né, fora que é uma violação da própria dignidade dele, no sentido de que ele tem o direito ali de professar sua fé e de usar um símbolo religioso de acordo, né, com aquilo que com os ditames da consciência daquela pessoa, né? Então, quando a gente pensa nessa questão aí da interferência, então, do Estado ao formular políticas públicas, né, na qual grupos religiosos são contemplados enquanto sujeitos passivos, né, desses acordos, a gente pensa, isso viola ou não o princípio da laicidade? De novo,
Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, que é, enfim, já dei esse exemplo, né, dessas exceções para Sikhs, para muçulmanos, enfim, são casos ali que a gente está visando ali a proteção desses indivíduos, né, dentro daquele conceito de direitos poliétnicos, enfim. Mas eu vou dar um caso muito específico de uma intervenção no Estado de tal forma a fazer um acordo com grupos religiosos que não constitui uma violação do princípio liberal da laicidade, que é o que a gente chama na teoria política de democracia constitucional. Democracia constitucional é um conceito aí teorizado por Alan Liebherr, e muito conhecido ali dentro da teoria política, dentro da teoria legal, e que consiste num arranjo entre grupos pela sucessão do poder, basicamente. Então, isso acontece na Irlanda do Norte, onde você tem uma minoria católica que vive num Estado, né, dominado por uma maioria protestante. Né? O que aconteceu na Irlanda do Norte? O que aconteceu era que a Irlanda, há muito tempo atrás, lá em 1500, alguma coisa, costumava ser um país católico, até que imigrantes da Escócia, principalmente, fizeram assentamentos ali naquela região da Irlanda do Norte. E meio que deixaram os católicos em minoria naquela região. Né? Obviamente que a Irlanda, naquele tempo, ainda pertencia ao Reino Unido, mas isso começou a gerar uma tensão naquelas regiões que a gente chama das regiões dos 6 condados, né? Que são os 6 condados da Irlanda do norte da Irlanda, que virou uma região de maioria protestante, mas com uma minoria católica também muito nacionalista. Então, o que aconteceu na Irlanda do Norte foi que, em 1920, né, pelos acordos, pelo acordo anglo-irlandês, a Irlanda do Sul ela conseguiu a independência do Reino Unido às custas das províncias da Irlanda do Norte, desses 6 condados da Irlanda do Norte, que continuou pertencendo ao Reino Unido. Isso gerou uma guerra, né, entre os católicos que moravam na Irlanda do Norte e os protestantes, né, que eram descendentes desses assentamentos escoceses, enfim, que foi que é chamada, né, que, enfim, a guerra que foi ali promovida pelo exército republicano irlandês, o IRA, né, que muita gente conhece, e que durou anos ali, foi uma guerra ali que envolveu muito terrorismo mesmo, né, enfim, bombas eram implantadas, pessoas inocentes morreram, né, então foi um período de muito terror ali na Irlanda do Norte. Então, para conseguir a paz entre católicos e irlandeses, né, porque qual o problema ali entre católicos e irlandeses na Irlanda do Norte? É que a própria definição de nacionalidade deles não é só uma questão religiosa. A própria definição de nacionalidade lá é muito diferente. Por exemplo, eles têm os protestantes, né, têm um dia nacional deles, né, que é a Marcha de Orange, que eles comemoram quando o rei William Orange conseguiu reverter o domínio católico na Inglaterra, né? O rei William Orange, então, conseguiu reverter uma recatolização da Inglaterra lá, enfim, lá no século XVI, no século XVII, e isso é comemorado até hoje pelos irlandeses do norte, pela parte protestante da Irlanda do Norte, como se fosse um dia nacional. Os católicos veem aquilo como uma afronta à fé deles. Então, assim, não sei se vocês já chegaram a ver isso em televisão, mas acontecia de que durante essas marchas, né, desse dia nacional ali que eles comemoram ali, a Ordem de Orange ali, comemora ali o William de Orange, enfim, os católicos começaram a atacar pedra nos protestantes, porque eles não reconheciam aquilo, como se fosse uma afronta à própria ideia de nacionalidade deles ali, né? Então, enfim, por conta disso, e aí você tem o problema das escolas lá, as escolas geralmente, você tem um acordo entre escolas privadas e o Estado para que a educação seja, a provisão da educação seja feita a partir dessas escolas religiosas. Então, a maioria das pessoas acabam
indo para as escolas protestantes, enfim, você tem todo um problema ali de visão simbólica e de visão nacional. Então, para acabar com esse problema, o que eles fizeram? Em 1998, eles chegaram a um acordo, e nesse acordo estabeleceram que católicos e protestantes iam se alternar no poder. Né? Quando você tem um primeiro-ministro, né, que seria eleito pelo voto da maioria, obviamente, protestante, você teria que ter um vice católico, né? E esse vice católico, então, representaria ali o Partido Nacionalista republicano dentro da Irlanda do Norte, dentro do parlamento da Irlanda do Norte. Então, a ideia seria que você tem dois grupos que têm um direito, assim, eles clamam o direito por aquela terra, e eles não estão errados em clamar, porque os católicos já estavam ali há muito tempo mesmo, e assim, os assentamentos, né, foram lá, e foi uma coisa que aconteceu lá no século XVI, uma coisa que você não tem controle. Né? Os presbiterianos, né, vieram da Escócia, fizeram esses assentamentos, e ali ficaram esses dois grupos com clamor ali pela terra, dizendo que a Irlanda é deles, né, que a Irlanda do Norte é deles. E esse direito, né, que eles têm, né, esse clamor que eles têm por essa terra é reconhecido, quer dizer, os dois têm um direito muito grande por aquela terra, e tem mesmo, assim, um porque já estava ali, e o outro porque, cara, eles chegaram lá no século XVI, você não vai pedir para eles saírem agora, não tem sentido isso daí, né? Então, esse é o tipo de arranjo que você tem que entrar dentro daquela política do compromise, né, que seria aquele termo em inglês de alguém tem que ceder, né? Que seria mais ou menos o que poderia estar acontecendo no Oriente Médio, por exemplo, em Israel, com relação à Palestina, enfim. Você precisaria de um arranjo como esse, uma democracia constitucional, um arranjo que reconhece, né, o direito daqueles dois grupos de viverem ali. Então, o que acontece se a maioria do voto favorecer um protestante, vai ter um vice católico. Se a maioria dos votos favorecerem um católico, vai ter um vice protestante, de tal forma que os dois vão ser representados. Então, você tem que realmente criar como que cotas, enfim, seria uma forma de criar cotas dentro do parlamento, né? E está aí o princípio das cotas, ok? De tal forma criar representatividade dentro desse parlamento. E a gente pode pensar isso para representatividade, por exemplo, de grupos indígenas, né? Em países como o Brasil mesmo, né? A gente pode pensar isso em relação à representatividade de mulheres no parlamento, né? A ideia seria, você tem um grupo ali específico que tem uma carga simbólica ali grande em relação à afirmação da sua vida, a afirmação de sua cultura, de sua identidade, ok? Essa afirmação ela tem que ser reconhecida porque o indivíduo ele só se realiza enquanto indivíduo dentro dessas comunidades, dentro dessas identidades. Pode ser identidade religiosa, pode ser identidade cultural, pode ser identidade de gênero, ok? Então, você tem que criar esses arranjos, né, que favorecem ali esse equilíbrio, especialmente quando existe uma pressão assimilatória contra esses grupos, né? Então, é basicamente nisso que se fundamenta ali os princípios normativos, né, das políticas multiculturais. Então, a gente viu ali que quando a gente fala de direitos multiculturais e poliétnicos, a gente está falando principalmente aqui nos países ocidentais, de direitos de restrição externa, ou seja, conter a pressão externa, né, socioeconômica de outros atores para dentro dessa comunidade, de tal forma que você diminua a pressão assimilatória, né, desses atores dentro, que é exercida, né, por esses atores externos dentro desses grupos, ok? Então, a gente não está falando de restrição interna, a gente está falando principalmente de restrição externa. A gente tem que evitar a discriminação direta, que são essas normas de caráter geral, mas que acabam colocando um grupo minoritário em desvantagem, e a gente tem que repensar
o secularismo de tal forma que a gente promova ali o que Tariq Moduzo, né, que é um teórico também britânico, né, muçulmano e britânico, propõe, né, o chamado secularismo moderado. A gente tem que promover um secularismo moderado de tal forma que a gente tem que pensar arranjos e acordos entre o Estado e os grupos religiosos de tal forma a favorecer um arranjo a favorecer mesmo uma relação de equidade, né, entre esses vários grupos religiosos que habitam uma sociedade democrática. Então, basicamente é isso por hoje. E aí a gente pode pensar, né, com relação ao secularismo moderado, né, qual o objetivo, então, dessa intervenção do Estado, né, e desses acordos do Estado com esses grupos religiosos? É promover ali uma igualdade ali de resultados de tal forma que, vamos dizer, por exemplo, na Inglaterra, tanto a cultura muçulmana quanto a cultura cristã sejam igualmente bem-sucedidas naquele país, né, de tal forma que você tem igual número de cristãos ou muçulmanos, ou a gente está falando de igualdade de oportunidade, que é mais no sentido de que se o Estado abre ali um acordo, a oportunidade de um acordo para financiar uma escola cristã, ele também teria que propiciar, né, a mesma oportunidade para uma escola muçulmana, por exemplo. E isso aí a gente está falando de uma igualdade de oportunidades, né? A gente aprofunda mais esse debate na próxima aula. Por enquanto é só. Obrigado.